Bom, Neto. Sou eu. Obrigado pela presença mais uma vez. A sua recepção lá no CinePD foi muito boa, todo mundo gostou. Que bom. Foi importante, depois de 30 anos, ter uma primeira reunião lá. Acho que foi bastante comentada aí a nossa participação lá e pena que nós não fechamos o acordo, só isso, né? A doutora Cláudia não está aqui, mas ela falou que é melhor aqui fechar o acordo, porque dá sorte, então quem sabe a gente fecha o acordo hoje, né? Mas embora a gente fez muita reunião aqui, às vezes não chegou a fechar acordo. Tá certo, nós chegamos a fechar, assim, mas é só um comentário. Não, legal. Não, eu não quero. Nós queremos fechar acordo mesmo. Ótimo. Neto, como você fez algumas contrapropostas, a gente marcou uma reunião, uma assembleia aqui de manhã, nós fizemos a assembleia, a comissão leu as contrapropostas que você, só para resumir aquilo que você, basicamente era isso, né? A contraproposta de reajuste salarial foi inflação mais 2%. Isso. Os salários normativos, você pediu para que a gente analisasse, para discutir os salários normativos quando eu falei e melhorar discutir, os a inclusão dos pisos de programador na lista. Inclusão, você falou inclusão também, mas falou isso também claro. Em melhoria dos pisos. É necessário. Problema do atraso do pagamento, a gente fez uma redação, melhorar a redação, a gente fez uma outra proposta aqui de redação, ver se a gente consegue pegar. Você falou em reembolso de quilometragem, participação nos lucros também, melhorar da redação. O vale-refeição, você fez uma contraproposta de 20 jornadas de 6 horas e 18 jornadas de 6 horas, de 20 jornadas de 8 horas. Acima de 6 e até 6. E abaixo de 6, até 6, 18. Assistência médica também esclareceu um pouco qual é aquela questão da proporcionalidade lá. E a garantia do emprego da gestante, você pediu 180 dias. Foram mais ou menos basicamente isso. Eu fiz uma leitura rápida da nossa pauta. Tá. Destacando algumas coisas. Algumas coisas a gente anotou e levou isso para a Assembleia. Bom, então, dentro desse escopo, a gente fez algumas modificações com relação a essas cláusulas, principalmente no atraso do pagamento, e temos uma multa hoje de, deixa eu ler a cláusula 2% aqui. Limitado a 20. 2% diário limitado a 20, certo? Corrigido pelo NPC. O que não estava claro, esse limite de 20. Então a gente colocou aqui a cláusula, desculpe. Sexta. Embora hoje seja terça, a cláusula é sexta. Continuar do jeito que está, só limitar, independentemente do prazo. Continuar limitado a 20, independentemente do prazo. Quer dizer, nós limitamos as 20% o valor da multa. Quer dizer, se em vez de 20 dias, ou 30 dias, ou 60 dias for feito o atraso, será limitado o máximo de 20%. Então, não tem problema, porque alguns estavam entendendo que isso ia ser mensal, etc., e não é esse o escopo, né? É limitar os 20, inclusive, como aquele 1,30 avos também limita a 30. Então, o que nós estamos colocando aqui é limitar, independente do prazo. Isso. Se ele, aquele mês ficaria limitado a 20. O próximo mês que ele atrasasse seria mais 20 do outro seguinte. Se ele atrasar, mais um mês. Agora, se ele atrasar você estava botando dias, 60 dias, não, 90 é que dias, você está dizendo que o cara vai atrasar todo esse período. Não, nós estávamos falando de até 5 meses, para cima, mas se ele atrasar 40 dias, vai contar o máximo 20%. E esse era o nosso entendimento. A gente estava querendo aumentar para evitar que ele atrasasse. Não, mas o nosso entendimento é o seguinte: os salários pagos fora do prazo serão acrescidos a correção diária, calculada quando que vier
do mês trabalhado, é do mês trabalhado, ou seja, além da multa 2,5 limitada a 50, do mês trabalhado. Como está do mês trabalhado, estava entendendo que cada vez que trabalha um mês e começa tudo de novo, mas não é bem assim. Não. O nosso está limitado, se ele está atrasado... Cada mês que ele atrasa. Então, pois é, mas se ele atrasar, ele tem um limitado a 20%. Quer dizer, se ele atrasar 40 dias, por exemplo, é limitado a 20%, não a 20 mais 20. Se ele atrasar o salário seguinte, mais 20%. Se ele atrasar daqui 6 meses mais uma vez, sim, quando faz a mesma coisa. Na sequência ele está falando. Mas na sequência. Ele atrasou janeiro, atrasou fevereiro. É 20 não, é para cada 60 um. dias, não é para 20 para cada mês. É independente do prazo. Não, Se, então, tá bom, se já for entendi. contínuo... Então escreve o que você quer, porque não é Tá isso bom. que nós entendemos, não é isso que nós queremos. mas não dá para fazer em termos de 20 mil. Seria prazo limitado. Sem limite de prazo. Essa é a ideia então, essa já não dá nosso acordo. tá. Esse já não Não dá é por acordo. mês. Se for por mês, fica impraticável, né? Porque senão cada mês que atrasa é 20%, se ele atrasar 3 meses, são 60%. Não, ele deve 3 salários e cada salário com 20% de multa. É isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que o primeiro salário tem 60% de multa, o segundo salário tem 40% de multa, o terceiro salário tem 20%. Mas não, acontece... dizendo, o primeiro salário tem 20% de multa, o segundo tem 20% de multa e o terceiro tem 20% de multa. É isso que eu estou falando. Pois é, Eu acho que é bastante razoável. Não, se ele está com um problema programático de pagar, ele pode atrasar 40, 60, 90 dias. Se ele atrasar 90 dias, o máximo de multa que eu quero chegar é 20%, e não 20 mais 20 mais 20. Não, eu não estou cobrando 20 mais 20 mais 20 do mês que ele deve. Sim, mas você tá de cada cobrando... mês é 20. Não, mas aqui nós estamos falando do salário... É do mês trabalhado. Não, mas nós estamos falando do salário dele, daquele mês. Daquele mês. Não daquele mês, daquele salário que ele tem atrasado. Sim, mas, Luigi, eu quero entender, e vocês às vezes fazem uma coisa que parece difícil da gente compreender. Você me atrasou o salário do mês de janeiro. Sim. Perfeito? Então, ele iria ser pago até o dia 5 de fevereiro. Tá bom? Vamos fazer isso aqui. Não pagou. Pagou dia 10 de fevereiro, por exemplo. Atrasou 5 dias. Você tem só a correção de 2% de multa, que é hoje que nós falamos, mais o GPM do período. É isso? Estamos entendidos? Aí, vamos dizer que você não pagou. Eu pago daqui a 40 dias. 40 dias. Você tem 20% de multa, mais a correção pelo GPM, que é o que está escrito. 2% de limitado a 20. Você já passou de 20%. 40 dias passou 20. Então, esse salário de janeiro, eu recebo ele acrescido de 20%. Ponto. Se eu atrasei também em fevereiro, fevereiro vai ter, se eu pagar junto com os 40 dias, na verdade serão 10 dias de atraso do outro, perfeito? Ou 5 dias. Então eu pagarei 2% mais o IGPM daquele período para o seu salário de fevereiro. Não tem nada a ver janeiro com fevereiro ou com março. São estanques tem das precedente, Neto, que é o seguinte, inclusive tem, quando colocam aqui os precedentes de coisa, tem um item que diz, deixa eu te ler aqui. Tanto que o precedente que eu estou falando está aqui. Mas tem outro precedente. Como pode ter 2 precedentes sobre o mesmo assunto? Pode ter multa, está aqui. A multa de mora salarial, precedente 19. Ele diz, foi o que eu falei aí. O caso de mora salarial será 1/30 do valor salário inadimplido, limitado à expressão daquele salário. Tem o 23. Eu posso ter, no máximo, o mesmo salário de multa. Tem o 23, que é multa em caso de descumprimento de qualquer cláusula econômica coletivo do empregador, pagará ao empregado por uma multa de 5% de salário normativo, inclusive. Sim, mas esse aqui, mas veja, tanto ele exclui porque ele criou um precedente específico para multa salarial, que é o 19. Que é o C de 1/30. Esse é específico. O outro é para as demais cláusulas. Para o salário, vocês são, é o que a maioria é máximo. jurista, sabe Pois disso. mas são duas coisas díspares. Uma coisa é você não cumprir uma cláusula, que é aquela multa que a gente tem isso também na nossa convenção. Tem, mas ali no caso seria qualquer tipo de exceto a multa salarial. Porque eu não vou somar as duas coisas. Eu não somo as duas coisas. Eu não somo duas multas. Essa aqui é 60 e... As 60 multas pelo descalço. É 23, tem o presente. Não, a nossa cláusula na convenção. A nossa tem a 60 aí. Então, nós temos duas. Nós temos a multa de salário e a multa de outras cláusulas. O que a gente gostaria é que se tivesse um processo consecutivo, quer dizer, o cara é só referente a 20%, máximo 20% sobre o salário que ele deixou de receber durante esse período, só isso. Mas
Vamos analisar com calma essa redação. Né? Por isso que a gente aumentou para 2,5% a multa e 50% o limite. Não, é que 2%... E mantivemos as demais coisas da cláusula, só mexeu nos índices, nada mais. Bom, vamos ver esse problema do prazo, aí a gente faz uma redação melhor, se necessário. Na verdade, se quer manter a mesma redação, é uma coisa. Agora, multerar a Não, redação... é falar que independentemente do prazo. Então, só para deixar um pouquinho mais claro. Por isso aquela frase do mês trabalhado é que aquela solução que a gente tinha colocado lá é mais clara, porque você diz 2% ao mês, se fosse depois do 5º mês é que você paga os 20%. Né? Desde o 6º mês, 20%. Isso nós já recusamos. Eu sei que vocês recusaram, isso nós fizemos outra proposta. Então, mas essa outra redação você me passa, porque a gente, do jeito que você está me falando, não também. Vamos esclarecer um pouco melhor isso. Tá? Tá bom. Com relação à participação dos lucros, Neto, e aquela redação, nós vamos insistir um pouco na nossa redação, porque a nossa redação está bem clara, está bem enxuta e bem objetiva. Gostaria que vocês aceitassem a nossa relação, a nossa proposta de redação. Repousa a proposta, né? Isso. Tá bom. O vale-refeição também a gente ficou com 17,50. E para 6 horas, e para as 8 horas, porque para 6 horas, inclusive, tem... Só vou te ler aqui aquilo que foi definido, auxílio-refeição, lá em 2011. Tá? Desde que houve consenso parcial entre as partes, defiro o auxílio-refeição. Bom, tanto certo, tanto um com o outro. R$10 para os trabalhadores que cumprem jornada de trabalho superior a 6 horas. E, continua agora. Não, e número de 22 horas, inclusive férias, interrupção no valor do unitário de 8 horas, de R$8. Só isso. Não diz sobre abaixo de 6 horas. Lê a causa inteira, por favor. Então vai lá, fica. Se você está lendo... Até 6 horas fica defiro normas do precedente do normativo 34, que isso do coletivo, que assim cresceu. Auxílio-refeição, desempregado fornecido, ticket refeição de 22 horas. Ele deu para 6 horas, ele deu 22 tickets de 8. Está aí embaixo. Não, mas para 22 horas, para 6 horas. Não, lê aí. Isso aqui é o processo lá de trás. Pode ler que ele fez exatamente isso. Ele deu 22 vale alimentação para o de 6 horas. Não, E valor 22 de 8 horas, de R$8. Leia, pode ler. É só de 8 horas. Não de 6 horas. Que isso? Bom, até acima de 6 horas e até 6 horas. Está escrito aí. É que eu estou sem aqui, mas eu acho já. Eu abro já isso aqui. Depois a gente pode ver. Mas nós aceitamos de 6 horas só 8 horas. Aliás, é bom você saber, inclusive, que a própria lei do PAT proíbe diferenciação entre valores de Isso a gente não achou. Dentro do PAT não existe essa diferenciação. Em todo caso, nós procuramos, não existe, né? Não tem nenhuma legislação para exercício. Em todo caso, a gente... Todos têm que ter o mesmo valor. Não, todos têm que ter o mesmo valor. Todos os trabalhadores. Não especifica... Então, vou pegar essa coisa. Eu estou com o PAT aqui. Tá bom. Isso... Podemos discutir isso já. Mas a nossa posição é só acima de 8 horas. PAT. Programa de adesão prazo programa, número, extensão, participação do empregado, licença maternidade, empregado demitido ou suspenso, atualização dos dados, valor do incentivo das alimentações, programa do... Aqui a receita, pessoas abrangidas. Eu preciso imprimir o manual do PAT para trazer aqui o manual do PAT. Inclusive tem aqui, em 20 de maio de 2014, né, eu fiz uma circular... salários mínimos primeiro. Se você der para todo mundo, tem que estender para todos os trabalhadores, independente da jornada. Está escrito lá, independente da jornada. Só para lembrança aí, em 14 a gente fez uma circular baseada na decisão do tribunal. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu a exclusão do vale-refeição para os trabalhadores que elaboram jornada de 6 horas. E concedeu jornada de 8 horas, pagar para 18 horas. Naquela época, lá nós tínhamos aquela corte de 200 funcionários, né? Então foi considerado 200 empregados. Acima de 200 que pagavam o vale-refeição. Então, isso aqui está aqui na minha circular do dia 20 de maio, baseado
decisão do Superior Tribunal do Trabalho. A gente pode procurar isso depois te mandar. Pode procurar e mandar. Bom, assistência médica. O problema da assistência médica, Neto, é aquele problema de nós estamos combinados em pagar 30% a empresa paga e 70% o funcionário paga. Cláusula Certo? 18. Valor, vamos chamar o valor contratado. Né? É o artigo 1º da lei? Conforme, a lei aqui, conforme a Plano privado de proposta. assistência de saúde, prestação continuada de serviço ou cobertura de custos Pois preço é. pré ou pós estabelecido. Isso. Esse daí é valor. Então, se é R$100, o trabalhador paga 70 e nós pagamos 30. Só que tem alguns programas, você tem o problema de sinistro, ou problema de assiduidade de determinados fatores moderadores que são cobrados pela operadora. E nesse momento é que quando é feito uma complementação não baseado naquilo que está regularizado conforme a apólice do acordo, isso é cobrado em separado alguns medida é pago. Então, quando é acima desse valor, isso é cobrado do funcionário. Então, por exemplo, em vez de tem alguns a empresa lança lá seus R$6, são valores pequenos. Em vez de fazer limitado a 5 visitas, vamos chamar assim, 5 atendimentos de um médico, ele faz 10 atendimentos, então tem um processo de cobrança suplementar que é feita pela apólice, algumas apólices, não todas. Então, nesse momento, essa cobrança suplementar é feita integralmente para o empregado. É só nesses casos que acontece isso. Mas então, não é o plano que nós acordamos aqui. O plano que nós acordamos é o seguinte, é um valor fixo que é pago, não tem nada mais a acrescentar para o trabalhador. Sei, mas Quer mudar o plano, a gente pode até discutir mudar o plano. Eu até citei o exemplo aqui de como funciona o plano da Prodan, que é um plano de gestão nós não própria. temos... Nós temos o seguinte, eu contrato, eu sei por mim, eu contrato com os trabalhadores do sindicato, paga um valor fixo. Não importa se o cara tem a doença que tenha, ele vai lá, é aquela mensalidade. É aquela mensalidade, isso está correto. Fixo. O que eu estou dizendo é o paga seguinte... lá, paga um pouquinho mais. Bom, primeiro, a gente não estabeleceu qual o plano. Cada empresa faz o seu plano e nós não conseguimos ter um plano do setor como um todo. Sim, mas a gente disse aqui que o plano é o plano que é valor fixo. Nós dissemos a nossa... Não, é valor fixo. Só que tem complemento. O plano, às vezes, tem um conceito moderador de revisão, etc., e é cobrado um extra quando se extrapola o plano pré-definido. Então, explique, Luiz, se você quiser, a gente fala. Não, eu acho que quanto mais explicar, pior é. A única coisa que acontece no nosso caso, do jeito que nós entendemos, os sinistros são responsáveis pelo índice de atualização no ano seguinte. Isso, no ano seguinte. Isso acontece. Aí diz o seguinte, pelos seus sinistros você tem um aumento, em vez de 12, que é o esse é um caso. vai ter 20%. Esse é um caso. Mas aí não tem que pagar no mês, pagar lá no reajuste lá na frente. Eu sei, lá na frente isso é um caso, isso é um caso normal. Se aumentar o plano e o fulano não conseguir pagar um novo plano em função do sinistro, até pode diminuir o plano, faz outro plano. Não sei, isso é cada empresa se ajusta ao caixa que tem disponível. São casos excepcionais que às vezes são cobrados e são repassados ao funcionário quando é excesso. É um nível de pouca incidência, né? Não sei por que surgiu esse caso aí. Então bota porque a gente vamos analisar. A exceção a gente vai ver a parte. Eu tenho até um plano que foi contratado. Que não é o plano que a gente está fazendo, não. Tem um resuminho aqui que a gente fez de plano de saúde. Se você quiser dar uma olhada depois, esse aqui, né? É isso. Eu vou te deixar, tá? Depois, em cima disso aqui, para explicar o que é essa cobrança, porque às vezes vocês têm falado que a pessoa, não, mas eu era para pagar R$70, o cara está me cobrando R$76. São R$6 a mais, não sei do que e tal. Em todo caso, é só para eu ter
ter informação sobre aquilo que... Não, se ele aumentasse a participação da empresa, a gente podia ver se participação eventual. Mas é complemento muito Nós vamos leve. ver, Luiz. Dá uma olhada nisso aí. Só que não tem nada a ver com o plano. O plano Não. correto é aquele que está aqui, sem participação Tá, financeira isso. mensal. Esse é o nosso É isso plano. aí, é isso aí, mas é esse que está Esse sendo outro considerado. aqui, com Bom, participação. Isso visa controlar a participação coletiva. É. Tudo bem, você pode querer o que você quiser, cara. Não, tudo Nós bem. estamos Nós não aqui, vamos entrar em plano que, pelo amor de Deus, cada um tem um posicionamento. Aí tem que negociar, cara. É O que só- está aqui é o seguinte, a participação é mensal 70-30. Isso. Eu quero aumentar. Que você me dê integral. Não, integral. E estou até te ajudando, porque no dia que eu sair da tua empresa, eu não preciso, Tá. eu não tenho autorização para levar o plano junto. Plano de Nem continuidade. assinatura. Tudo, Plano de então, continuidade. Isso, não te dou Então, sinistralidade. veja bem. Tem empresa que já dá o Já 100%. faz isso. Então não vamos discutir mais negócio de plano, por Tá favor. bom, vamos tentar. pra adiante, né? Vamos para frente. Senão... Bom, garantia de emprego da gestante também a gente entende que tem a lei, se quiser as empresas podem usar a lei, mas não podem. Não é garantia, aí é licença. É licença, mas é. A garantia já está com 150 mais 30, já está Isso, 180. isso Você depende está falando, do- na verdade, é da licença licença gestante. gestante. Você não autoriza, não Não. quer jogar para Não. 180. Só aquela Continua. empresa cidadã, que se vocês não são cidadãos, as demais empresas não são cidadãs, Não cidadãs. então não querem dar nem 150 para as mulheres, que hoje é Não, 120. é que é melhor não dar porque vai complicar o empregabilidade das mulheres. Então é melhor que não Nunca seja use isso, que isso é um ledo engano. Não, eu não sou eu que falo, são as próprias mulheres que falam. Isso já em discussão interna nossa aqui. As mulheres Bom. daqui falaram isso. Várias vezes, inclusive, que nós comentamos sobre esse assunto. Eu acho que está bem dentro daquilo. Bom, esses são os itens que a gente iria discutir, e agora são os dois itens que são o problema do salarial. Neto, nós analisamos a questão salarial e a questão dos pisos complementarmente, certo? A gente aceita, primeiro, voltamos a insistir que a gente quer fazer o acordo baseado no índice mais abono. Que isso é uma condição que a gente está negociando essa alternativa e considerando essa alternativa. As empresas já se conscientizaram, pelo menos aquelas que estão na Assembleia, se conscientizaram que isso tem que ser, esse ano tem que ser dessa maneira para poder passar esse processo de baixa, vamos dizer, empregabilidade e manter o emprego e manter a condição econômica das empresas. Então, é batalhar para o acordo ser um valor de percentual de ajuste e mais um abono que a gente pagaria em outubro, né? Então, baseado nisso, a gente fez uma contraproposta, mantendo o fixo os 4% e melhorando o abono para 18%. E também, dentro do princípio de manter um piso administrativo melhorado, a gente está oferecendo o piso administrativo de 1.141. E, evidentemente, esse piso administrativo 1.141 seria também acrescido do abono. Tá? Então, essa é a nossa contraproposta. Eu gostaria que você analisasse e nos desse uma colocação com relação a essa melhoria de condições e ver o que a gente pode estabelecer para esse ano com relação a esses dois itens, principalmente aos pisos e ao... Agora, tem um fator que você tem que considerar, que a gente está considerando, que é o seguinte: quando você faz o aumento de piso, está atrelado ao auxílio creche, porque o piso estaria aumentando também, estaria aumentando o valor do auxílio creche. Como nós aumentamos para 40% o auxílio creche
de até 5 anos, de 2 a 5 anos, para manter o equilíbrio econômico, a gente está tirando 5% de aumento e colocando 35% no auxílio creche para poder aumentar o piso para ser 1.141. Você retirou a proposta de 40% do auxílio creche? Por causa que são 2 aumentos. A gente não vai poder considerar os 2 aumentos, né? Porque o auxílio creche, Neto, ele está atrelado ao piso, certo? Os 40% é o faixa piso. de 140 mil, quantos fazem utilização do auxílio creche? Mas que sejam... não tem nada a ver, então, olha, os bulgários. Não, existe Olha, sim. eu vou Peraí, fazer... um instantinho só. Eu só queria que você analisasse... Já estou analisando. Você já mudou uma proposta que a gente já vinha... Não é fechado. Problema, não é que nós estamos Então, aumentando 2 vezes. Tá eu certo. não aceito essa mudança, mantém 30-40, para mim tá bom. Eu jogo outro jogo, vamos disputar isso no tribunal. Agora... Não, vocês querem misturar alhos com bugalhos. Não é alhos com bugalhos. A mesma coisa bugalhos. aqui. Não, Neto, são os valores que são acrescidos. Se eu estou crescendo o piso, aumentando o piso acima... Mas eu não tenho filhos, eu pago o preço de quem tem filho? Que conversa mole é essa? Nós não podemos ter isso. Mas você tem que ver que nós estamos Tem uma premissa errada de vocês, não houve desemprego em massa nesse setor, esse setor está com perspectivas boas. Graças a Deus. Então não tem justificativa de não pagar pelo menos a inflação mais o abono, a inflação mais um índice a mais. Não tem, isso aqui não dá para aceitar. Eu hoje não vou nem fazer contra-oferta para você, Luiz. Desculpe, não vou fazer nem contra-oferta. Tudo que você trouxe para mim aqui está piorando a minha convenção coletiva. Não, imagine, está melhorando. O vale-refeição, você coloca um monte de coisa. Assistência médica, você quer incrementar uma coisa que não faz parte da nossa convenção hoje. A gente pode até discutir, colocar até outra coisa, mas não faz parte hoje. Quer dizer, a garantia de emprego você não aceita. A cláusula sexta você vem com uma história em cima disso. Piso você aumenta, não sei nem quanto deu aqui de aumento no piso. A inflação é 6,48, 6,58. Foi 6,34 aumentou. A inflação nossa é 6,58. É o INPC. A inflação, se eu for para o tribunal, saibam vocês que o 6,58 é o índice. Não. No piso foi mais do que 6,34, porque tem o 6,34 de aumento real e mais o abono, quer dizer, é mais do que isso. Então, é um belo aumento em relação ao piso. Por isso que eu estou falando que existe essa necessidade, é questão de fluxo de caixa das empresas, só isso. Tem empresas que precisam mais e empresas que precisam menos. A gente até disse para vocês que é 1.090 e pouco, 1.094, se não me falha a memória, o valor do piso estadual. Mas está me dando 1.140. É o segundo, né? O piso acho que é menor do piso estadual. Não, para o administrativo nosso, você não quer comparar lá com aquele administrativo menor, né? Você pode pegar as leis aí, ver, você sabe melhor o que eu estou falando. Olha, eu não tenho contraproposta, eu posso até parar aqui para a gente dar uma conversada, mas de minha parte, eu vou... eu espero que vocês analisem... Não tenho contraproposta para vocês, eu vou embora... Me perdoe, não está legal isso aqui para mim, não está legal o caminho que está caminhando essa negociação. Essas mudanças que vocês estão pedindo não são mudanças. Você fala, é só uma mudança em relação de redação, não é uma mudança de redação, é profunda mudança. Não. É profunda quando você fala de desconto eventual, você está me deixando inseguro, me dizendo que eu não posso utilizar o meu programa de saúde porque eu vou ter que pagar, eu não sei quanto eu vou pagar. Hoje a gente define a maneira de atuar, a nossa maneira é aquela. Participação financeira mensal, ponto. Esse é o jeito que nós temos hoje na nossa convenção coletiva. Então nós queremos melhorar isso, que vocês nos ajudem até mais, paguem um pouco mais do plano de saúde. Tem algumas que já assinam conosco que dão pago integral, para evitar o problema do... Continuidade. O Neto, é o seguinte, o plano de saúde, ele é um plano que hoje nas empresas está sendo um problema, porque... os reajustes estão sendo feitos acima da inflação e estão prejudicando o custo das empresas em relação a isso. Isso está criando um problema econômico, especialmente para as grandes empresas que têm necessidade de ter esse auxílio, inclusive o auxílio creche, etc., que nós temos que considerar. E isso faz parte de um contexto, né? Não é uma coisa separada, né? Eu queria que você analisasse, Neto, essa nossa proposta com... Consultar a comissão, mas da minha parte eu já estou dizendo para a comissão que é para levantar embora e vou marcar outro dia. Se vocês tiverem melhorar essa proposta, a gente vem conversar. Se não tem nem, eu não tenho outra proposta para vocês aqui hoje. Mas, eu esperava que vocês viessem na terceira com alguma coisa um pouco melhor. Era meu sentimento, acho que ele estava caminhando bem. Nós viemos melhor. Não vieram, não. Estamos aumentando o piso, estamos aumentando... 17,50 no Vale-Refeição. O Vale-Refeição, mas mantivemos o Vale-Refeição. Quer dizer, lê até truncado. Eu vou pegar aqui,
a nossa acórdão, para você ver o que diz o acórdão. Eu trouxe da outra vez, hoje não trouxe. Bom, eu tenho aqui Aliás, o circular. eu Eu tenho o circular que nós fizemos naquela época. No Aqui caso, abaixo de R$6, 6 horas, o tribunal rejeitou. Em todo caso, faz uma análise um pouquinho criteriosa, a gente volta daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Obrigado. Podemos começar a marcar a próxima reunião. Do jeito que está, não tem condição mesmo. Nós não aceitamos essas contrapropostas que você está botando na 6ª, na 16, na 17, na 18. É uma tristeza essa questão da licença maternidade, vocês não terem uma visão para isso. Os índices, me perdoe, mas 4% mais 18 nós não teremos. Vamos manter a mesma proposta anterior, Luiz, e queremos que vocês examinem a nossa pauta. Eu falei delegado sindical, você não falou nada. Não falou, você até lembrou que a gente discutiu, mas não trouxe proposta. Você mantém as mesmas questões que você trouxe na primeira reunião. Ou seja, eu não quero fazer com vocês o discurso do disco quebrado. Também, gente, não quer disso. Parece que vocês estão no mesmo discurso do disco quebrado. A redação é a que eu trouxe no primeiro dia. O PLR é igual à proposta que eu trouxe no primeiro dia. Isso é disco quebrado, você vai repetir sempre a mesma coisa. Vai engasgar e vai repetir, vai engasgar. Então, ou nós avançamos, ou nós vamos fazer o seguinte, cada um procura a sua turma. Eu vou chamar a Assembleia para discutir essa coisa aqui, porque está difícil. Eu realmente esperava, depois do que a gente passou o ano passado, e o resultado do ano passado para as empresas e a possibilidade e perspectiva desse ano, que vocês viessem, começassem a negociação com a inflação, dizendo para nós, dizendo assim, olha, está aqui a inflação, vamos repor o salário, vamos discutir o que nós vamos dar em cima disso aqui para vocês, até porque vocês tiveram perda no ano passado. Foi palavras finais de vocês aqui. O ano que vem nós vamos rever isso. Vamos ver a questão do vale-refeição, até para melhorar, porque algumas empresas estão pagando só o piso, enquanto as outras pagam 30, porque você dá 17,50 para quem trabalha aqui, onde você está, não come. Não come 17,50 todos os dias. Vai gastando, chega no final do mês, acabou o vale. Então, agora, essa mudança da assistência médica, se você viesse dizer o seguinte, vamos inverter aqui, ó, 70% paga a empresa, 30% paga o empregado, mas nós queremos ter uma participação de outro jeito, como as empresas estão fazendo. As empresas que estão fazendo isso que vocês estão propondo, elas inverteram o ônus. A maior parte fica com a empresa, porque ela está com participação nos eventos. Quer que eu faça uma proposta concreta para vocês sobre assistência médica? A gente vai mudar a referência, vamos botar percentual do salário do indivíduo, depois vamos limitar a participação nos eventos. Vamos definir que participação são essas nos eventos. Aí eu topo fazer o jogo. Agora, do jeito que está, as propostas que vocês fizeram para nós aqui, infelizmente, eu digo para vocês infelizmente, porque eu gostaria realmente de fechar acordo. Eu até brinquei, me perguntaram quando cheguei, e aí, fechamos hoje? Eu falei, olha, eu perdi a pressa, porque já foi a folha de pagamento, eu já estou pensando na próxima folha. Eu tenho fôlego para negociar mais 1 ou 2 rodadas para entrar na próxima folha. Mas nesses níveis, me perdoe, eu não consigo fazer uma contraproposta para vocês. Eu estou sentindo que você manteve... Luiz, e comissão, inflação para nós é importante. Abono pode ser importante para vocês. Aliás, vocês nos devem isso, até economicamente em relação ao ano passado. Agora, isto aqui não serve para nós. Não serve 4%. Não serve abono mais 4%. Você pode botar 50% de abono aqui, não resolve para mim. Nós queremos inflação. Porque senão eu vou começar 2018 já com uma defasagem de 2,58 no meu salário para o resto da minha vida. Não, Neto, 6,58 menos 4 dá 2,58. Então, o meu salário está defasado. Já está defasado em 6,58. Neto, então eu quero dizer para vocês, vamos marcar próximo, vocês rediscutem, a gente vai consultar a base, qualquer coisa vem aqui e diz o seguinte, encerramos as negociações. Então, paciência. Neto, só queria dizer eu o acho seguinte, que, por exemplo, o nosso a estabilidade salário... que a gente ganha na nossa coisa vale mais do que esse 18%. A estabilidade que eu ganho no tribunal, indo para o tribunal, fazendo uma paralisação indo para o tribunal, vale mais do que isso aqui que vocês estão me ofertando. Vocês sabem disso.
Por que nós vamos arriscar? Eu quero que vocês tenham a consciência e pesem as responsabilidades que a gente vai ter em cima disso. Porque se eu levo isso aqui para a categoria, ele fala, pá, fecha a porta, cara. Fecha a porta, me perdoe. Eu só queria te dizer, Neto, que é esse processo, veja bem, a gente ao longo desses anos aqui, nós já te mostramos algumas estatísticas sobre isso, e estudos feitos inclusive pelo nosso setor, que primeiro o salário médio nosso aumentou acima da inflação esses anos todos, o salário médio da categoria como um todo. Especificamente nos aumentos dos acordos salariais nossos, a não ser o do ano passado, o resto sempre foi acima da inflação que a gente colocou. Inclusive os pisos. Você lembra que nós tivemos pisos que nós aumentamos 3, às vezes 4% acima da inflação. Já tivemos casos. Já fizemos isso. O que nós temos que ver agora é dentro do histórico nosso e da condição econômica que hoje o país passa, a gente tem que manter, primeiro, o emprego. Nós buscamos manter o emprego cada vez mais e não... Então faz o seguinte, acresce 4% mais 18%, estabilidade 12 meses aqui. Aí você garante emprego como eu garanto emprego. Aí eu olho para a cara do trabalhador, ele topa a parada, porque ele sabe que ele está garantido o ano inteiro. Essa é a diferença que nós temos que ter. Eu topo até ter sacrifício do meu salário, mas eu quero outra. Qual é a contrapartida que eu tenho? Não tenho contrapartida. Você sabe que a estabilidade do emprego, hoje em dia, é difícil porque você não depende de você. Se você fosse o dono do teu emprego, tudo bem, mas você depende dos teus clientes, certo? Se o seu cliente quebra um contrato, como é que você vai fazer? Você vai assumir a responsabilidade de milhares de funcionários e arcar com esse custo? Não dá para arcar. Né? Então pague pelo menos a inflação mais um aumento real e vamos trabalhar. Se você precisar dispensar as pessoas, você vai dispensar as pessoas. Mas pague. É por isso que nós estamos aqui. E mesma coisa nos demais itens. Me perdoe, não dá. Eu quando olho vocês estão perdendo a oportunidade de algumas coisas importantes para o setor. Piso para programador e analista, um vale-refeição mais digno, né? Um aumento salarial bastante razoável, ou seja, inflação mais aumento real, né? Um VR razoável, né? Uma PLR que a gente está fazendo negociação, todas essas coisas. Vejam vocês aqui são grandes empresas, Luiz Neto. Se eu pegar aqui, vários estados já têm piso para programador e analista e lá vocês pagam com maior tranquilidade. É incrível. Lá vocês se aceitam. No Rio de Janeiro tem, vai para Paraná tem, vai para não sei aonde tem. Eu tenho até os locais que tem aqui, os pisos para vocês, e lá vocês pagam. PLR, por exemplo, quando ele diz que é obrigatoriedade de pagar o valor, Minas Gerais está lá na 60% está aqui em São Paulo. Não tem essa de 60, aqui é 40 e pouco, não vai não. É 45, vai. Você vê, de 60 para 45 dá uma grande diferença, hein, Luiz? Você vê? Esse arredondamento está muito ruim para nós, viu? Do PIB de faturamento aqui é 60%. Não, faturamento PIB, é só a empresa que ganha, do PIB de funcionários, sim, é 45%. Mas o PIB de faturamento é aqui. Isso tem os dados, não é chutado, não. Eu também tenho os dados, eu posso mostrar para você que a gente fechou o ano com um déficit de 697 trabalhadores no nosso setor em São Paulo. Mas aqui 697 trabalhadores. No nacional está 12 milhões, 13 milhões de desempregados em São Paulo. No setor inteiro é 697 trabalhadores. Mas não vamos comparar com outros estados, porque não tem comparação nenhuma mesmo aqui com São Paulo em relação a outros estados. Às vezes você pode, algum pequeno estado aí tem algumas coisas que aqui a gente não tem condição de ir, porque aqui está realmente onde está a maior quantidade de funcionários e o faturamento aqui realmente representa isso. Esqueci, eu peguei errado aqui da minha mesa, que tem os estados onde você já tem convenção coletiva, esses pisos para essas categorias, que vocês já praticam nesses estados. Isso que me deixa indignado. Mesmo vale-refeição e mesmo PLR. Neto, a nossa convenção coletiva é copiada por outros estados. Agora, eles copiam e vocês aceitam. Nós queremos copiar, vocês não aceitam. Mas o que eles, os outros estados, não tem conexão com o nosso. Como não? As suas empresas atuam aqui e atuam lá. Mas ali é um complemento. Aqui é o principal, ali é um complemento. Acho que essa ideia de fazer isso aqui. Em relação às pequenas empresas... Eu dei os argumentos que a categoria faz.
A categoria me traz com esses argumentos. Como é que ele paga lá em Minas, o PLR, quando ele não apresenta o PLR, ele paga um mínimo lá de 300 e pouco, 400 e pouco? E está errado. Aquela Tá convenção, lá. por exemplo, está errada. Sim, está errado, mas 14º salário não existe. não é 14º salário, 300 É reais. não é 14º salário, não pode fixar. Está contra a lei, inclusive. Isso aqui até alertei o pessoal de Minas. Não isso. está contra a lei, porque Está contra você a lei, teve sim. todas as oportunidades. A cláusula é grande, dá todas as oportunidades para você fazer. Aquilo Você não quer fazer, está, paga a multa. está contra a lei. Agora aqui o cara Da está querendo forma pagar a como multa, sabe foi- que multa que ele quer pagar aqui para mim? A multa que está aqui na cláusula 61, que é quando é 7% do salário nominal. 7 hoje, 1.000, você está propondo 1.000, dá R$70. Vezes os seus funcionários é muito mais barato que dá o que está lá. Então eu pago a multa para não te atender, não te dar, entendeu? Aí me sinto, Não sabe o quê? vamos- lesado nessa conversa que nós estamos fazendo Não, aqui. não é lesado, de né? comissões sérias, de pessoas sérias. Quando lá na base o cara quer fazer isso. Então bota uma pena para ele, porque quem faz não sofre a pena. É isso que eu quero que vocês compreendam. Eu não quero ser lesado, porque eu sou lesado. E aí, grandes empresas fazem isso conosco. Mas não é Aí quando eu vou para a lesado, justiça, o cara fala assim, não, eu pago lá 70 reais Neto, por cabeça, você não tá desculpe, resolvido. Neto, não, a gente não pode falar que nós estamos sendo lesados. Todos os acordos nossos foram feitos dentro de acordado de uma forma. Claro, eu estou tentando Não, tirar agora- a válvula de escape que essa Falar que empresa, está sendo predadoras lesado já- que tem aqui no setor, estão fazendo. Então, para Não é nós, assim, você tem que Só entender isso. que depende de situações, não estou dizendo que todos são iguais dentro do setor, mas existem as suas diferenças e não vamos entrar em particularidade. Mas é importante um complexo. Tudo bem, você está pedindo uma nova revisão, a gente vai fazer, todas as considerações vão ser levadas na Assembleia e a comissão vai, inclusive, analisar com calma essas colocações, mas eu gostaria de que você entendesse que precisa ter um processo harmonioso do reajuste esse ano dessa começa forma. com a Tá? inflação, aí você pode ver o que você quer fazer. Vai dar 1%, 2% de aumento real, que é o que a gente está já posto na mesa, 2% de aumento real. Aceitamos a boa, mas começa com a inflação. Você chega aqui, menos que a inflação, não dá para conversar. Eu fico sem autoridade moral para aceitar uma coisa dessa. Não, A minha categoria não me dá essa autoridade. Eu vou para ela e digo, olha, a proposta deles é essa. O que nós fazemos? Ele fala assim, faz assim, ó. Que o que a gente vai ganhar é mais. A gente vai ganhar estabilidade de 6, 8 meses. Aquilo que coisas você está todas. pedindo sobre isso, você já teve no piso que você solicitou e a gente atendeu. Não resolve o nosso problema o piso. Você sabe disso, Mas Luiz. como não resolve, então? Claro que não. O piso está Se não resolve, 60 então não reais precisa a fazer menos que o proposta. piso regional. Não, mas teve um aumento real, pô, no piso. No piso tem aumento real. Qual é o aumento real? A bono é o aumento real? Pô, como não é? Claro que não. Claro que é. Não incorpora nunca mais. Mas como não incorpora, Você está me Neto? dando financeiramente, só não me Não, dá. Então tira o seguinte, pega os 18, vamos dividir ele por 14,33 e acrescentar no valor do piso. Não. É Nós o mesmo estamos valor que você falando, tá mas falando por pra isso você. que eu estou falando com você o seguinte, Divide aí Neto. 18% por 14,33 e soma no piso. O que a Eu gente topo. está negociando nessa mesa é exatamente a forma de negociação. Não, Você eu tem... Estou dizendo que não dá para ser dessa forma. Menos que a inflação mais abono não dá. Inflação mais aumento Não, menos real que a ou inflação, inflação que a mais inflação abono não. é o que a gente vai ter que conversar. Fora disso, me perdoe. 18% dividido por 14,33. 1,2561, 1,26. Soma 1,26 em cima do 6,20 e pouco que você está dando. Não, Neto, não é Aí assim. você está pô. dando aumento real mesmo. Fora disso, não é aumento real. Não vou ser falacioso nesta mesa. Você está aumento dando cala a real, boca. pô. Eu estou Mas dando é um aumento. dinheirinho a mais para você Mas nesse como? mês. Não é problema de cala a boca, é problema de remuneração efetiva dentro do ano, pô. Nós estamos fazendo uma negociação neste ano. Tá perfeito. Então, deste ano tem que ser dessa forma, porque a gente não A gente tem... já aceitou o argumento de vocês o ano passado. Este Então. ano a gente está dizendo para você, nós não aceitamos. Ou vocês vêm, começam a discutir conosco a partir da inflação. Aliás, até discutir outras cláusulas, sem chegar pelo menos na inflação, é uma perda de tempo. Porque nós não vamos fechar. Nós vamos pegar, poder dizer o seguinte, vamos anotar nas atas as discussões e vamos para o tribunal. Eu vou dizer para você, me perdoe, Luiz, você sabe o que eu penso, eu sou muito sincero com vocês. Não, e você sabe Se dá também, para fechar, eu Neto. fecho, mesmo arriscando. Mesmo arriscando. Agora,
Agora, porque nós sei temos a que- condição. Agora não, esse ano vocês não têm desculpa. Não, Foi não. um bom ano, foi melhor do que vocês esperavam ano passado. A perspectiva desse ano é melhor do que eu era esperado do ano passado. Então eu quero a inflação mais aumento real. Essa é a necessidade. Se é aumento real via bônus, se é aumento real via índice, a gente vai sentar nessa mesa e discutir. Fora disso, me perdoe, Luiz. Você sabe que eu sou franco com vocês. Tá bom. Não tem... Vamos analisar então essa sua contraproposta que não foi ofertada, mas de certo modo está sendo colocada na mesa, e a gente vai voltar a conversar. Eu queria marcar, se possível, na próxima terça-feira. Terça, o que nós temos terça? É dia 31, terça? Não. É, 31. É 31, estou em Brasília. Luiz. Se a gente puder fazer segunda ou quarta. Pode ser quarta, então. Quarta? Não temos nada quarta, né? Fechado. 15 horas, quarta? 15 horas, Logo. tá? Não, vamos fazer aqui, vai, Neto. Eu Aqui? te peço, Tá bom, não tem problema. Tá bom? Não tem problema. Dia primeiro. Dia 1º, 15 horas. 15 horas aqui. Tá? fechado. Agradeço a Eu presença. que agradeço, peço desculpa pela se me exalto, mas é que realmente está ficando difícil. A gente não precisa perder muito tempo. Olha, eu olho aqui essa mesa, o quanto custa essa mesa para as empresas, para a gente não avançar. É triste, isso é um custo danado. Não, Eu ganho para fazer isso. a gente não ganha para fazer, mas as pessoas aqui também trabalham. Eu sei disso, Certo. está Todo tirando mundo do tem trabalho, trabalho. de outras discussões, pessoas O viajam. empresário vem aqui. É o que eu quero que vocês. mas- Então, analise para a gente tentar chegar a um acordo. Eu esperava. Quando a gente conversou, mandando a pauta, não sei lá, em dezembro, a gente achava que uma ou duas estava coisa, porque é fruto do que nós discutimos no final da negociação do ano passado. Mas não veio para a Como- mesa o mesmo espírito. Então eu peço desculpas. É que mas a análise foi feita dentro do contexto. perfeito. Então, a gente tem que Então, tentar mude o resolver contexto isso. da análise de vocês. A análise de vocês, aliás, é o que eu estou sempre dizendo. Os números de vocês diferem dos nossos. Toda vez. Não, eu E não as fontes são difere. as mesmas. Difere, não difere. Os nossos não diferem, não. A gente está usando Eu usei exatamente o algum mesmo. número errado para você aqui? Não, e também eu não te dei nada errado. Eu te dei os 60%, porque é faturamento, não é Nossa, programa tá de perfeito. coisa. Tá? Mas realmente o nosso setor hoje, em termos de salariais, em termos de coisas, representa 45%. Então, isso tem que ser levado em conta. Isso é reflexo de outras áreas. Eu não quero, tanto é verdade que a gente não quer mexer com aquilo que foi feito em outros estados, etc., e Eu tirar estou todos usando os... que o argumento é claro. Estas empresas que estão nesta mesa já têm esse limitador em outros estados. Para cá não querem um limitador. E talvez o valor que eu esteja colocando não seja sequer igual que são dos Neto, outros mas estados. veja Talvez bem, seja até menor. Neto, quero dizer o seguinte, o que está nessa mesa também não representa todas as empresas, isso é uma parte Não, representa. negociação. Não, nós não vamos negociar aqui. Se você não Não. representa todas as empresas que estão aqui, Não, eu saio da mesa e eu estou negocio falando, com não, vocês. você está falando Eu represento aqui todos os Não, trabalhadores você da tá tecnologia de dizendo- informação do você- Estado de São Paulo. não, você- Vocês representam todas as empresas. O que a Não, gente assinar você aqui tá dizendo- vale para todas as Não, empresas. você está dizendo, fez uma afirmação de que as empresas que estão sentadas aqui têm representação em outros Mas outras estados. que não estão sentadas aqui também tem. Tem, eu sei. Então, mas me tem perdoe. muitos que estão, não estão, não não abra tem. mão da sua Não representação tem. nunca, Luiz Inês. Não, mas não estão abra mão, aqui. não estão aqui Não, eu porque estou não falando querem. em termos de outros estados. Não tem filiar em outros estados. Há muitos que estão aqui, Mas efetivamente, tem. aí entra naquela curva ABC, Luiz. São as grandes empresas que impactam na maioridade de quantidade de trabalhadores Não é que só tem as nos outros grandes, estados. não. Eu acho que são hoje a maioria. Nós temos pequenas e médias empresas que são muito, cujo emprego é muito importante, e nós mantemos em micro e pequena empresa a quantidade de empregos maiores do que das grandes empresas. Então tem que ser levado em conta isso, tá? E isso que colocamos na mesa, Neto, é exatamente para manter esse nível de participação da micro e pequena empresa no nosso setor, que é muito intenso. Não é um argumento que nós aceitamos. Bom, mas Tá é bom? um argumento Quer que nós temos para segmentar dar. por empresa, propõe as coisas, mas não Não, nessas coisas. Eu sei que a você gente não também precisa, não quer, eu não também precisa. não quero, mas não use argumento deles para que... Então traga o argumento para a mesa Não, com proposta. Mas é que E você olha, está... tem segmento aqui que a gente precisa ver de um jeito, tem segmento que precisa ver de outro jeito, como é aqui a metalurgia. A metalurgia tem grupo 10, grupo 11, grupo 15, cada um faz a sua brincadeira lá. Aqui, quer fazer isso, a gente pode pensar também, mas traz para a mesa. Como Não você usa está como defendendo argumento. os interesses de toda a comunidade
laboral, nós também estamos defendendo o Não, interesse de se toda houver a laboral separação, e eu vou empresarial. negociar também separado. Não, mas isso é particularmente, não Não, se genericamente. houver separação, eu vou negociar separado, mas eu continuo representando os trabalhadores. Tá bom. Muito bem. Dia Quarta-feira 1º de fevereiro, 15 às 15 horas, aqui na sede do CEPROS. Tá bom? Tá bom? Obrigado. Obrigado. Boa tarde para vocês.